Olá, galera do Dá Uma Força, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre redação. Na verdade, vamos fazer uma análise de uma redação que tirou nota 1000. E o objetivo dessa aula é mostrar por que e como que esse aluno conseguiu 200 pontos em cada uma das 5 competências que são avaliadas no Enem. E dar algumas dicas, é claro, para que vocês estejam aí empolgados, porque estamos próximos da prova e precisamos levar todo esse conteúdo aí para o grande dia. Bom, então vamos lá. Se você já gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, que isso é muito importante para a gente divulgar o nosso canal. É o seguinte, vamos começar falando sobre a introdução. A redação que nós vamos analisar é uma redação nota 1000 do Enem 2016, cujo tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Primeiro de tudo, essa redação foi uma redação sem título. Lembrando que, aí vai a dica, título não é obrigatório no Enem. Segunda coisa, deixa o título para ser pensado por último, se sobrar espaço para ele na sua redação, tá? Não adianta você escrever o título acima, porque você vai ter aqui ó, o seu espaço da redação, as 30 linhas, certo? E são 30 linhas mais justinhas, então eu tenho certeza que você vai querer usar todas essas linhas. Então, a dica que nós do Dá Uma Força no projeto Redação Receita de Bolo damos é que faça a redação por último, porque muitos alunos ficam, vai ser a primeira palavra que vai estar na minha redação, então tem que pensar logo. Não, de forma alguma. Primeiro você tem que desenvolver sua tese, seus argumentos, fazer sua proposta de intervenção. Depois que você colocar a sua redação toda no rascunho, sobrou uma linha, pode ter, se você quiser, o título. E a dica é, só faça redação, só faça título se seu título for muito interessante ou se ele fizer um circuito, fechar um circuito aí com a sua conclusão, com seu período final da sua conclusão. Caso não perca tempo fazendo o título, certo? Vamos lá então. Para esse tema, o aluno começou, claro, contextualizando. E ele fez um resgate histórico, olha só. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo em função do pensamento português de soberania. Então, ele faz um resgate histórico para trabalhar um pouco a questão de religião. Depois, ele faz o que nós chamamos de problematização. O que é isso? É você trazer aquele tema para o cenário brasileiro, para o momento atual, realmente problematizar, para que depois você lance a sua tese, tá? Não é obrigatório problematizar, mas fica muito mais coerente, muito mais coesa aquela sua introdução. Por isso que nós ensinamos no projeto também como fazer essa problematização, tá? E ele problematiza falando: embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. Então, ele trouxe para o cenário brasileiro e para o momento atual, falando aí do século XXI. Excelente problematização. No entanto, agora ele começa a tese, então perceba também que já na competência 4 ele está indo muito bem por conta desses recursos coesivos. Aqui ele usa embora, aqui ele usa no entanto. E continua: no entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Então está aqui uma tese clara e objetiva, excelente. E mais uma coisa que esse aluno usou. Ele usou duas palavras ou duas expressões chaves aí que vão nortear os argumentos dele. Como assim? Como assim? Olha só, ele fala lenta mudança de mentalidade social. O que significa? Ele vai ter que trabalhar isso no seu argumento 1, vamos chamar assim. E receio de denunciar, então significa que ele vai ter que trabalhar isso de alguma forma no seu outro argumento, certo? Ele diz que essas duas questões aí, lenta mudança de mentalidade social e receio de denunciar, dificultam a resolução dessa problemática. Essa foi a tese dele, então ele vai ter que defender isso nos seus argumentos. Então vocês viram aí que ele usou os 3 ingredientes perfeitos para fazer uma introdução maravilhosa, que é contextualização, problematização e a tese explícita. Lembrando que
a tese tem que estar clara e objetiva, de preferência no final da sua introdução, tá? Para mostrar para o corretor, bom, esse é meu ponto de vista, agora eu vou começar a defendê-lo. Vamos lá, então, para o primeiro parágrafo de argumento. Esse aluno fez 2 parágrafos de argumento e é isso que o Dá Uma Força também dá como dica. Fazer 2 parágrafos de argumento e não 3, porque você precisa colocar muita coisa, aprofundar mesmo, são poucas linhas, então é muito mais fácil você garantir 200 pontos em todas as 5 competências, garantir a sua nota 1000, fazendo uma redação com 4 parágrafos, sendo introdução, aqui argumento 1, argumento 2 e proposta de intervenção, do que fazendo em 5 parágrafos, utilizando, no caso, 3 parágrafos de argumento, tá? Ah, mas eu vi que existe redação nota 1000 com 3 parágrafos de argumento. Sim, existe, mas é muito mais difícil de você conseguir desenvolver todos os 3 argumentos aprofundados, colocar uma outra área do conhecimento e tudo mais, tá? Então, essa é uma dica. Se você está habituado a fazer e está mandando muito bem, fazendo 3 parágrafos de argumento, problema algum, pode continuar assim. Vamos lá. Primeiro argumento, lembrando que ele vai ter que falar sobre mudança de mentalidade social, porque senão ele perde aí ponto na competência de número 3, que é a relação entre selecionar os argumentos, os fatos e colocar tudo, manter a coerência do texto, tá? Ele começa, nesse contexto, então, já começa com o recurso coesivo, competência 4. É importante salientar que, segundo Sócrates, os erros são consequência da ignorância humana, uma citação indireta excelente de Sócrates. Logo, é válido analisar, aqui tem um pontinho que foi errado, logo é válido analisar que o desconhecimento acerca de crenças diferentes influi decisivamente em comportamentos inadequados contra pessoas que seguem linhas de pensamento opostas. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele coloca aí o seu tópico frasal. Os erros são consequência da ignorância humana. E aí ele pontua aqui, é válido analisar que o desconhecimento acerca de crenças diferentes influi decisivamente em comportamentos inadequados contra pessoas que seguem linhas de pensamento opostos. E aí continua, à vista disso, é interessante ressaltar que, em algumas religiões, o contato com perspectivas de outras crenças não é permitido. Ainda assim, conhecer a lei é fundamental para compreender o direito à liberdade de dogmas e, portanto, para respeitar as visões díspares. Então, ele está, sim, falando sobre a mentalidade social, o quanto aí é importante conhecer as outras crenças, esse contato, enfim, que isso não acontece e tudo mais, tudo isso, claro, voltado para a intolerância religiosa. Outra coisa, muito cuidado com o parágrafo expositivo, aqui está completamente aprofundado e a dica é faça pelo menos 3 períodos, 3 a 4 períodos, para que isso force você, digamos assim, a aprofundar mais, tá? Muitos alunos preferem fazer períodos longos ou 2 períodos só e aí acabam fazendo um texto, um parágrafo completamente expositivo e aí você vai perder muito ponto na sua competência 2. Então aqui ele fez 4 períodos, aprofundando aí o que ele fala sobre a ignorância humana, sobre mentalidade social. Ficou excelente, excelente parágrafo. Vamos para o próximo parágrafo de argumentação. E aí ele continua, além disso, e eu já falo para vocês, é muito importante que a gente faça essa conexão, não somente entre os parágrafos, essa coesão, mas também não somente dentro do parágrafo, mas também entre os parágrafos, certo? Então, a gente já viu aí que ele está usando recursos coesivos e a gente também tem que fazer isso no início de cada parágrafo. Lembrando que a gente tem sempre que trabalhar uma ideia diferente, trabalhar um problema diferente em cada argumento. O segundo argumento não pode ser de forma alguma continuação do primeiro, tá? Você não pode jogar ali uma causa, por exemplo, no primeiro argumento e falar consequência no segundo. Não. Se você trabalhar a questão de causa e consequência, você tem que trabalhar causa e consequência dentro de um mesmo parágrafo, senão você vai perder pontos também nas suas competências 2 e 3, certo? Porque cada parágrafo tem que trabalhar um tópico frasal diferente, aprofundá-lo em defesa da sua tese. Esse é a questão clássica aí de qualquer redação e também no caso da redação do Enem. E aí, é muito importante que você use o recurso coesivo aqui, que tenha sentido de adição, né?
outro sim, ademais, além disso, porque você vai trabalhar um novo problema. E não algo como contudo, ou enfim, uma coisa que possa trazer uma relação em mais de consequência, enfim, tem que tomar muito cuidado com o que você vai trabalhar para usar o recurso coesivo correto. Então ele continua, além disso é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, em seu livro, aqui é tá? Em seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. Então, eu preciso, ele já usou no primeiro parágrafo, né? Ele usou Sócrates, agora ele usou Paulo Freire. Cada parágrafo eu tenho que usar uma coisa? Não. Só precisa usar uma só. Isso já constitui um domínio de outra área do conhecimento para você garantir o ponto da competência 2. Mas, se você quiser usar em todos os seus argumentos, não tem problema algum. Se você quiser citar livro, se quiser citar série, filme, enfim, o que seja, os nomes, até programas de TV, eles têm que estar entre aspas, certo? Como ele fez aqui, Pedagogia do Oprimido, colocou entre aspas, é necessário buscar uma cultura de paz. De maneira análoga, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância. Lembra que ele falou justamente a outra palavra-chave que ele usou lá na tese era a questão da denúncia? Então aqui ele traz isso à tona, aprofundando, claro. De maneira análoga, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Entretanto, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, o que funciona como um forte empecilho para a resolução dessa problemática, tá vendo? Ele usou 3 períodos e conseguiu fazer aí direitinho o aprofundamento do seu argumento. Excelente argumento 2. E agora a gente finaliza com a proposta de intervenção. Cuidado com aqueles clichês que as pessoas costumam usar em virtude dos fatos mencionados. Você não precisa usar isso. O ideal é que a gente retome a nossa tese, sim, no início desse último parágrafo, para mostrar para o corretor, bom, já coloquei minha tese explícita lá na minha introdução, já aprofundei os meus argumentos e agora eu vou fechar o meu texto com a minha proposta de intervenção, certo? Ele usou aqui, sendo assim, é indispensável a adoção de medidas capazes de assegurar o respeito religioso e o exercício da denúncia. Então, ele retomou a tese aí muito bem feito. Aí ele fala, posto isso, cabe ao Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Justiça, é ótimo fazer essas parcerias, sai do senso comum, implementar aos livros didáticos de história um plano de aula que relacione a aculturação dos índios com a intolerância religiosa contemporânea, com o fito de despertar o senso crítico nos alunos. Então, olha aqui a primeira proposta dele. Que ótimo! Ele responde, quem é responsável por executar aquela proposta? Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Justiça. Qual é a proposta? Implementar aos livros didáticos de história um plano de aula que relacione a aculturação dos índios com a intolerância religiosa contemporânea. Para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade disso? Com o fito de despertar o senso crítico nos alunos. Então percebam que foi detalhado, ele respondeu quem, o que, qual a proposta e como, ou qual o objetivo dessa proposta, e ficou excelente, saiu do senso comum totalmente. Aí ele coloca, e além disso, promover palestras ministradas por defensores públicos acerca da liberdade de expressão garantida pela lei, para que o respeito às diferentes posições seja conquistado. Aí ele continua, na verdade, essa proposta dele é mais extensa, promover palestras, tudo isso relacionado ao Ministério da Educação, parceria com o Ministério da Justiça. Promover palestras ministradas por defensores públicos acerca da liberdade de expressão garantidas pela lei. Para quê? Qual o objetivo? Para que o respeito às diferentes posições seja conquistado, seja alcançado. Depois ele continua, ademais, a Polícia Civil deve criar uma ouvidoria anônima. Por quê? Preste atenção. Ele tem que trazer, você tem que levar na sua redação, você tem que colocar na sua proposta de intervenção, intervenções para cada problema que você abordou.
Esse aluno, na sua tese, ele já exemplifica, ele já cita o que ele vai falar nos argumentos, e no argumento 1 ele fala sobre a mentalidade social, sobre a questão da intolerância ali relacionada à parte social mesmo, e depois ele fala sobre a questão de denúncia. Então ele tem que trazer a proposta de intervenção totalmente relacionada a isso, senão vai ficar desconexo, além dele perder ponto na competência 5, que é a proposta de intervenção, vai perder também na competência 3. Então tem que ter muito cuidado com isso. Aqui ele falou tudo relacionado ao argumento 1. Agora ele tem que propor alguma coisa relacionado ao argumento 2, que ele fala sobre a questão da denúncia. E aqui ele coloca como responsável Polícia Civil, devendo criar uma ouvidoria anônima. Ótimo! Diz que intolerância, por exemplo, seria também outra opção, tal como uma delegacia especializada, de modo a incentivar denúncias em prol do combate à problemática. Então, aqui ele coloca qual é a proposta? Criação de uma ouvidoria anônima, tal como uma delegacia especializada. Qual o objetivo, qual o intuito dessa proposta? Incentivar denúncias em prol do combate à problemática. E aí ele finaliza a sua redação. Então vejam que tirou a redação nota 1000, não fechou o circuito, não colocou uma frase de efeito no final, porque isso não é obrigatório. Pessoal, tem que ter muita atenção com relação a isso. Claro que fica excelente se ele colocasse, sim, mas ele já colocou, pensa, nessa redação específica. Ele faz uma introdução maravilhosa, ele cita Sócrates, cita Paulo Freire. Poxa, nem é tão necessário aí, se a gente pensar, ele fechar um circuito, tem que se preocupar com isso, porque ele já fez 2 citações, já fez o domínio completo de outra área do conhecimento. Claro que você pode fechar com a frase de efeito, sobrou espaço, pode fechar o circuito, é excelente, a gente sempre fala isso para os nossos alunos, tentar fechar, porque isso é original. Mas não se preocupe, preocupe-se muito mais em fazer uma proposta detalhada, tá? Proposta detalhada que vai te garantir os 200 pontos, e claro, relacionado a tudo que você abordou ali. Bom, então foi por isso que esse aluno conseguiu nota 1000, com relação à competência 1, que fala da questão ortográfica, dos erros, algumas coisinhas que não foram reincidentes, o corretor vai deixar para lá, porque é exatamente isso que fala. Se você não tiver reincidência nos seus erros, não tiver erros graves, você vai conseguir os seus 200 pontos. Não adianta você ficar errando em vírgula o tempo inteiro, errar uma concordância verbal, acentuação. Se você fizer isso com reincidência recorrentemente, você vai perdendo cada vez mais pontos. Então, muita atenção com relação a isso. Faça as revisões que forem necessárias, ao uso de vírgula, ao acento grave, ao acento indicativo de crase, tudo isso, certo? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise. A dica é sempre olhem redações que já tiraram nota 1000 e aí você vai perceber algumas expressões que eles usam, os recursos coesivos, a estruturação desses alunos que mereceram tirar nota 1000, e isso é importante para estimular a gente, para a gente realmente conhecer aí, aumentar a nossa prática, aumentar aí as palavras, enfim, para a gente conseguir fazer uma redação excelente e, quem sabe, uma nota 1000 também no Enem. Bom, então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima!